Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural, trazendo mensagens para o crescimento espiritual de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo. Hoje eu gostaria de abordar um tema que é como ler a Bíblia Sagrada e entendê-la. Por quê? Muitas pessoas me falam, eu não entendo bem a Bíblia. E eu, às vezes, indago por quê. E elas me dizem o seguinte, é muito complicado, a gente não entende, são às vezes, parábolas. Mas a verdade é o seguinte, é porque, às vezes, você não começa como deve começar a ler a Bíblia. A Bíblia, para ser lida, você precisa ter, em primeiro lugar, concentração, orar a Deus pedindo que o Espírito Santo te ilumine, porque ali aquelas palavras são espirituais. Outra, você deve começar lendo os 4 evangelhos. Apenas um evangelho já te elucida, mas você tem que entender que nós temos os 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu aconselho sempre a ler João, porque é uma palavra que vai te introduzir à graça. Porque João, ele escreveu o evangelho para a igreja. E aí fica mais fácil da gente entender, tem mensagens ali ótimas para você poder aprender e entender os fundamentos da Bíblia. Depois que você leu o Evangelho de João, se você não quiser ler os outros, que são mais ou menos uma repetição do que João escreve, com pouquíssimas diferenças, entre eles, os 4 evangelhos são muito semelhantes. E aí, você começa a ler Atos dos Apóstolos, para você entender que os apóstolos, fulcrados nos ensinamentos de Cristo, eles foram acompanhados por Lucas, que Lucas escreveu o Evangelho, mas também escreve o Atos dos Apóstolos. Ele faz uma narrativa a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E ali nós podemos compreender muitas coisas que aconteceram e você vai entendendo e se familiarizando com a Bíblia. Depois você pode ler Gálatas, você pode ler Coríntios, você pode ler Hebreus. Olha, Hebreus é um livro interessantíssimo. Por quê? Porque ele foi escrito para chamar a atenção dos judeus, povo hebreu, porque eles estavam naquela dificuldade de compreender e entender Cristo. E muitos deles até hoje não aceitam Cristo Jesus, porque acham que ele ainda virá. Então, quando nós começamos a entender esses livros bíblicos, há Bíblias de estudo mesmo, que elas fazem remissão. Você está lendo um versículo, ele te remete a um versículo semelhante. Muito bom para um estudo bíblico. E você vai compreendendo o andamento da palavra de Deus que nos é traduzida por esses livros. Outra coisa muito importante, você não pode ler, não pode é uma força de expressão, mas eu digo, você não deve ler versículos esparsos. Pega aquele livro de João, lê ele todo. Pega uma carta, uma epístola, epístola de Paulo, exemplo, carta aos Romanos, você lê ali, mas começa lá do primeiro, vai até o final, lendo para você compreender a inteireza do que Paulo queria transmitir aos romanos. Que aí você vai entender realmente o que é a verdade transmitida por um grande apóstolo de Deus, o apóstolo dos gentios, né? Paulo foi um constituído, ele mesmo diz, eu fui constituído fora de tempo, um abortivo, mas que eu tive condição de receber grandiosas informações pelo portal espiritual que Jesus abriu para ele. Então ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui levado ao 3º céu e lá ouvi coisas inefáveis que o homem não é justo comentar. Mas vê que Paulo se tornou um grande defensor de Cristo Jesus, porque ele foi transformado definitivamente. E esse foi o momento em que ele foi transportado ao céu. Então nós precisamos ser transportados
e termos uma experiência grandiosa com Deus, aí nós vamos ter uma fé imutável. Deus conosco através da sua palavra. Siga esse ensinamento que você vai compreender a obra de Deus na sua vida. Amém?